Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Só um chazinho pra aquecer. Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar e a vida antes de nascer. Que é esse negócio de constelação familiar e antes de nascer? Como é que é isso? Às vezes, o campo só fica tranquilo e tudo flui quando a gente coloca um representante ou mais que possa estar ali trazendo informações sobre o nosso passado antes de nascer. E isso eu fiz, por exemplo, esses dias, algumas constelações e esse tema foi muito presente, vamos dizer assim, essa situação foi muito presente. Teve um caso de uma pessoa que veio trazer uma intenção de compreender melhor o que estava prendendo ela, que ela não conseguia prosperar na relação dela, ela não conseguia prosperar no trabalho, e tudo estava emperrado, né? E aí a gente colocou e ela trouxe uma história, uma pequena história traumática que aconteceu com ela na infância. E quando ela tinha 11 anos de idade, o pai matou a mãe. E ela viu a mãe morta na sala. E isso foi uma coisa que sempre marcou o psiquismo e sempre trouxe consequências na vida dela de uma forma assim difícil. Então nós tínhamos que colocar, né, um representante para ela, um pai ou para a mãe. E dentro de um raciocínio, né, que às vezes a gente faz como ser humaninho, eu podia assim imaginar que a mãe estaria no mínimo ressentida, a representante da mãe, ressentida ou com raiva ou qualquer coisa assim em relação ao pai. Porque a gente tinha um pedacinho da história deles, né, que é o que aconteceu aqui nessa vida. Só que, para minha surpresa, quando a representante da mãe entra, o pai, que já estava no campo, o representante do pai, ficou com muita raiva daquela representante da mãe. E ela no papel assim, fechado, vítima, se sentindo vítima, mas numa postura muito introspectiva. Parecia até um sentimento de culpa. E aí eu falei, como é que pode, né? A gente vai? Então vamos ver o que o campo fala, porque a constelação é uma terapia fenomenológica. Então, a gente não tem o menor controle sobre nada disso. A gente só observa e através das informações que vão sendo trazidas pelos representantes, a gente vai sentindo a necessidade de colocar mais representantes. Então, o próprio campo vai sinalizando o que você precisa fazer. E aí a gente pôs antepassado, a gente colocou um para olhar para o outro, a gente fez tudo que podia ser feito dentro de uma atividade comum dentro da constelação. Só que aquela raiva dele não passava de jeito nenhum, sabe? Aí me veio a intuição de colocar um representante que eu deixei oculto para todo mundo e só falei depois para o constelado, né? Que seria uma personalidade da mãe do passado, ou seja, antes de nascer, antes de todo mundo nascer, nesses papéis que eles estavam aí, de pai, mãe, filho. E aí essa representante entrou e eu falei, veja onde é o seu lugar. E no que ela entrou, o representante do pai olhou para ela e disse, é dela que eu tenho raiva. E aí deixou em paz, né, a representante da mãe dele. E isso foi o que permitiu se resolver essa questão, porque eles conseguiram se entender. Depois a gente precisou fazer com que ele também lembrasse algumas coisas da vida passada dele. Também coloquei alguns recursos, como por exemplo, um ser superior que pudesse ali ter uma ascensão sobre eles. E aí eles se entenderam.
e o campo todo relaxou. E foi o que permitiu que o representante, que o constelado, o representante do constelado, tivesse força para se desenrolar daquela trama e seguir o seu próprio destino. Esse é um caso, dos vários casos que eu já tive oportunidade de ser consteladora. Eu sempre gosto de colocar o sintoma da pessoa. Isso é uma coisa que eu aprendi numa vivência, num curso que eu fiz na Bahia com Stephen Hausner, que ele tem muito essa questão de resolver as coisas através do sintoma. E sintoma não é uma doença necessariamente física. Sintoma é tudo que eu sinto, é tudo que o constelado está trazendo como parte da questão dele. Então, por exemplo, uma outra constelação, a pessoa também estava se sentindo travada na vida, ela sentia medo, tinha desânimo, tinha preguiça de fazer o que precisava ser feito e sentia que estava presa na família, de alguma forma não sabia explicar. Também disse que a família do pai era pequena porque o pai não tinha uma relação com os irmãos, era algo que tinha ali a ser visto na constelação também. E a da mãe, a mesma coisa, ela também não tinha uma boa relação com a família dela. Isso em si já traz muita informação sobre as dificuldades de quem está vindo constelar, porque aí fere a lei do pertencimento, que todo mundo faz parte. Se tem julgamento, se tem briga, tem exclusões, e isso causa um emaranhamento, e com quem está identificado com tudo isso daí, né? E vai aparecer nas gerações seguintes, esse como sintoma. Só que aí a gente colocou, através de âncoras, alguns ancestrais, antepassados, dos dois lados, a gente incluiu essas pessoas, ele incluiu essas pessoas. E mesmo assim, percebeu entre pai e mãe uma repulsa que ele não conseguia perceber na vida prática aqui, né? Ele sentia que os pais eram afastados, assim, não tinha talvez uma grande intimidade, mas eles conviviam, estavam juntos. Mas quando a gente põe representantes, é mostrado a agenda oculta do nosso sistema, e a nossa agenda oculta também, individual, né? E aí foi onde um não queria nem olhar para a cara do outro. Aí veio, a gente sente isso, cada constelador sente de uma forma, ou sente no corpo, ou vem com uma intuição, que havia um segredo ali, e eu pedi que representasse, que entrasse alguém que representaria esse segredo, mas também não disse o que era, para que pudesse vir assim, sem nenhum tipo de ideia preconcebida. E aí entrou e se colocou entre os dois esse segredo. E na hora que ela entrou e ficou entre os dois, eles se afastaram fisicamente e não queriam olhar para o segredo. A mulher ficou com muita raiva e o homem queria olhar lá para trás. E o segredo com muita raiva também. E aí não conseguia aparecer de pronto uma solução, mesmo que colocasse um para olhar para o outro, olhar para o segredo, e já tinha incluído os ancestrais, e aí? O que será que faria tudo isso mudar e desatar esses nós? Então me veio também a intuição de colocar o passado da mulher que estava rígida, que é a mãe do constelado, que tinha raiva daquele segredo e que, se pudesse, até voaria em cima, né, do que aquele segredo representava. Na hora que colocou o passado dela, essa mulher simplesmente ajoelhou no chão, a representante da mãe. Ajoelhou e começou a chorar, e chorar muito, e assim, parecia até desfalecer, como se ela tivesse se desarmado de toda aquela raiva que ela estava sentindo, para poder olhar para aquele passado. Foi necessário colocar alguns recursos para que ela tivesse força para fazer isso. E às vezes é difícil encarar o nosso passado. E aí, depois desses recursos, eu pus a mãe fisicamente, que antes eu tinha sido representada por âncoras, para que ela pudesse acolhê-la. E o constelado percebeu que o representante dele foi lá tentar salvar a mãe de novo, né?
A gente havia até perguntado, você é o queridinho da sua mãe? Ele disse sim. Então, o queridinho da mãe, ele normalmente não casa. E se casar, ele tem sérios problemas no relacionamento dele, porque ele psiquicamente já está casado com a mãe. Então isso também foi uma informação muito importante para ele perceber. O filho não tem que salvar pai e mãe. Ele tenta fazer isso por um amor cego, mas não é o papel dele. Então quando a mãe dela entra e pede licença, deixa que eu cuido disso, aí a representante fica ali no colo da mãe, e depois, vindo o recurso de um ser superior também, ela consegue levantar. E aí ela integra esse eu superior, esse nível de consciência mais elevado nela, e ela reúne forças para olhar para o que ela precisa olhar. Ela integra o passado, agradece o passado e pede, por favor, para que deixe ela em paz. E depois eu faço a seguinte pergunta para ela: agora você pergunte para a sua consciência o que é que você precisa fazer. E é quando ela consegue olhar para o marido. E eles se entendem. E ambos, inclusive, deixam o amor fluir novamente entre eles e se abraçam. Então, pessoal, muitas vezes nas constelações, se o constelador tiver algum tipo de bloqueio, de crença, de limite, para incluir o passado antes de nascer, certas constelações não vão se resolver. Não é que a gente precisa se prender no resultado, porque não depende de nós. Mas a partir do momento que nós temos uma mente aberta e somos receptivos ao todo, né, que nós somos, e não presos simplesmente a essa existência e ao nosso sistema atual familiar, a gente percebe que esses nós são mais facilmente desmanchados e a gente consegue ajudar mais o nosso constelado. Tá bom? Então fica essa informação que eu precisei compartilhar, e eu agradeço muito que, se vocês gostaram desse vídeo, considera ser importante para esclarecer outras pessoas, compartilhe. Se você gostou do nosso canal, assine o canal e dê um like, porque tudo isso é importante para que a gente possa propagar mais ideias e possa crescer nesse veículo de informações que é o YouTube. Obrigado e até a semana que vem. Forte abraço.